certamente a empresa vai ter que tomar mais dívida e o seu endividamento vai crescer um pouco mais. Quais as possíveis consequências, né, para os atuais investidores dessa nova oferta? O valor vai cair? E hoje a estrutura de capital, como eu falei, da Taesa, ela não é suficiente para fazer grandes investimentos, ela vai precisar se capitalizar. Bom, isso é bom, é ruim? Taesa prepara oferta de ações de até 2 bilhões de reais e isso aqui deve agregar uma nova oferta de ações. Então essa notícia não tem nada certo, então cautela que o pessoal já se desespera e quer zerar sua posição ou quer vender a casa e o carro e comprar de ações da empresa só porque a Taesa caiu na faixa de 3%, aqui uma queda de 2,8% do pregão do dia 10 de abril. Então bom senso para não olhar a notícia e se desesperar. Aí o ponto principal aqui da matéria, que eu já citei com muita frequência, é que a Taesa está altamente endividada e o que irá acontecer? Grandes leilões para metade do ano em diante. E cabe destacar que só o leilão que irá acontecer na parte de transmissão de energia na metade do ano é na ordem de 15 bilhões em investimentos. Então, se a Taesa quiser participar desse leilão, certamente a empresa vai ter que tomar mais dívida e o seu endividamento vai crescer um pouco mais. Consequentemente, o rumor dessa notícia cita a perspectiva de uma nova oferta de ações, o que deve levantar 1,5 bi até 2 bilhões de reais. Aí até citam aqui na matéria que a Taesa possui cerca de 12 bi de valor no mercado e essa oferta de 1,5 bilhão até 2 bi de captação representa de 12 para 15% do valor de mercado da empresa. Aí também, outro ponto que citam é sobre os controladores da empresa, que possuem 63% das ações votantes, dependendo do tamanho da oferta. Caso eles não participem, serão diluídos, podem perder os 50,1% do capital votante. E também, para quem já for acionista da Taesa, caso você não participe, se acontecer de fato essa oferta de ações, você será diluído. Mas a princípio, não sabemos de nada da quantidade de ações, do valor da oferta, então cuidado com esses rumores que têm acontecido. Mas em geral, essa fonte acertou vários fatos que aconteceram. Aí vamos aguardar para saber como será essa oferta, tanto da quantidade de ações e do valor da oferta. Um ponto bem negativo aqui da Taesa é que perceba que na foto atual a Taesa tem pagado quase 18% de dividend yield, até porque, indo aqui no site DRI da Taesa, perceba que, em geral, a empresa tem pagado um payout bem elevado e para o exercício fechado de 2022, não aparece aqui, mas a empresa citou um payout de 85%. Então seria mais prudente da empresa ter reduzido esse payout e retido boa parte desse valor, porque o dividend yield ainda seria atrativo, a alavancagem da empresa não estaria tão elevada e possivelmente a Taesa não teria que realizar essa oferta de ações para captarem mais recursos. Então esse ponto realmente fica um pouco estranho na Taesa, com altos proventos e agora eles precisam captar recursos com o mercado. Bom, vamos lá para minha opinião, né? Em primeiro lugar, os dividendos altos, eles vêm com custo. Qual que foi o custo aqui? Bom, se a empresa quer crescer, ela precisa fazer emissões. Não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes o investidor ele tem dificuldade de compreender isso, né? Assim, por isso que eu sempre falo, não escolha um ativo somente pelo dividend yield, muito menos uma ação, porque às vezes uma empresa está pagando muito dividendo e a outra do mesmo segmento está pagando menos, mas essa que está pagando menos está retendo capital e está investindo em crescimento. Quando a empresa paga mais dividendo, ela tem menos capital liberado para ela fazer um crescimento. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que o investidor tem que ter em mente. Os leilões, eles vão precisar de dinheiro para quem ganhar, né? Ponto. E hoje, a estrutura de capital, como eu falei, da Taesa, ela não é suficiente para fazer grandes investimentos, ela vai precisar se capitalizar. Bom, isso é bom, é ruim? Infelizmente, eu acho que ninguém tem a resposta. Por quê? Porque os leilões ainda irão ocorrer no futuro. Ainda que a Taesa seja vitoriosa, nós ainda não sabemos o quanto que vai ser necessário de capital, se as taxas foram boas ou não,
a gente ainda não sabe o nível, vamos dizer assim, competitivo do leilão. Tem leilões que são extremamente competitivos e que quem ganha perde, porque fez mau negócio. Por outro lado, tem leilões que são muito pouco competitivos e quem ganha, ganha, né? Eu me lembro de um leilão lá em 2016 que a Alupar ganhou várias licenças e fez excelentes negócios. Então, um leilão às vezes é bom, às vezes é ruim, ainda não temos visibilidade. Eu acho, conversando com algumas pessoas, que tende a ser um leilão disputado. Acho que o que joga a favor da Taesa é o seu histórico. A empresa sempre soube ser bastante disciplinada ao dar lances, não só ela, eu diria que a Alupar também. Então as empresas listadas geralmente elas são bastante disciplinadas na sua postura nos leilões. Geralmente quem é muito agressivo é quem não é do segmento, né? Muitas vezes empresas de fora que estão com apetite muito grande. Já teve grupos espanhóis, grupos indianos, grupos chineses que foram muito agressivos no passado e depois não conseguiram, em alguns casos, até entregar aquilo que eles ganharam nos leilões. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a Taesa ela tem uma disciplina e isso joga a favor dela, né? Vamos ver. Ainda é muito cedo para ter qualquer opinião, porque não se sabe como vai ser a dinâmica do leilão. Vai ser um leilão mais agressivo, vai ser um leilão menos disputado, ainda não sabemos, né, como vai ser a postura da Taesa. O que sabemos é que ela aparentemente quer estar capitalizada para poder participar, né? É uma das maiores empresas de transmissão do Brasil, então existem sinergias, né? Às vezes, tem uma linha aqui perto de uma operação dela, ela tem uma vantagem competitiva no leilão, então é importante que ela esteja capitalizada. Então, minha opinião é que ainda faltam insumos para todo mundo, não só para nós analistas aqui, mas para todo mundo que tiver a fim de investir, para saber se esse dinheiro vai ser um bom negócio ou não. Não sabemos qual vai ser a destinação desse recurso no leilão, né? Se o leilão for competitivo, vai ser ruim. Se for menos competitivo, pode ser bom. A gente está vendo, repetindo, está caindo a ação. Quais as possíveis consequências, né, para os atuais investidores dessa nova oferta? O valor vai cair? A primeira coisa é que você tem uma diluição. Então, pegando os resultados que eles continuam como eles estão hoje. Se você tem mais dinheiro entrando na companhia, em forma de em novas ações, ou seja, mais ações emitidas, que você tem uma diluição de resultado, mesmo o lucro sendo distribuído para mais acionistas. Então, com isso você tem uma diluição de resultado. E aí, só que esse é o primeiro impacto, né? Aí o segundo impacto seria uma tentativa de a companhia criar valor com o investimento nesses novos ativos. Se o mercado tivesse entendendo que a Taesa conseguiria mesmo agregar valor investindo nesses novos ativos, aí sim a gente, mesmo com esse efeito dilutivo primário, a gente teria a gente pode dizer que a gente ia ver as ações ganhando valor por essa perspectiva da companhia agregar valor aos acionistas. O que a gente está vendo hoje de resposta é um primeiro efeito dilutivo, sem que a gente tenha uma capacidade real da companhia gerar valor aos acionistas num segundo momento, quando ela for leiloar, quando ela for participar desses leilões. Então, acho que essa é a reação aí, é o que a gente consegue entender dessa reação do mercado. Primeiro vamos falar aqui da questão dos dividendos. O pessoal está reclamando que aumentou o payout e não deveria ter feito isso por conta do possível follow-on, que inclusive a empresa nem confirmou ainda, está negando. De 1,5 a 2 é o follow-on. Se a gente vê o dividendo que ela pagou no ano exercício, já que vocês querem criticar esse ponto, tem que pensar no ano exercício, né? Não foi muito. O ano exercício diminuiu até em relação ao ano anterior, do ano exercício. Então, ela não teria tanta gordura assim para diminuir. Ela tem um payout mínimo para estar cumprindo e com isso ela não teria muita gordura para queimar e ainda assim precisaria fazer o follow-on, não teria saída disso em um ano, seria uma decisão para ser tomada
em anos aí consecutivos. Só que se ela fizesse isso, ela teria que ter uma certeza que teria o leilão em 2023, e não existia, então não teve muito o que ela fazer. Eu iria reclamar dela do quê? Se ela não tivesse crescendo nesse período, ela estava crescendo, aumentou um pouquinho a dívida, foi crescendo, compensando esse aumento de dívida, mesmo assim ela chegou numa alavancagem que ela não pode alavancar muito, tá ali no ok, para uma empresa de transmissão ok, mas é perigoso se alavancar mais que isso, então o que resta é o follow-on. Ela poderia ter diminuído o payout? Poderia, mas não faria tanta diferença, e diminuir um pouquinho a captação. Mas assim, de novo, não era o fim do mundo. É só ela diminuir nesse ano de agora, então. Não é o mesmo case, como eu já falei, da SB3, que dormiu no ponto, pagando payout de 100% e demorando ali para crescer e se alavancando demais no período, né, com um crescimento não tão grande assim. É diferente. A Taesa não paga 100% aqui nesse período recente e vem, sim, crescendo também, tá? Então ela não está parada no tempo. Então agora eu só quero mostrar para vocês que follow-on não é uma tragédia, tá? Eu peguei o follow-on mais recente que eu me lembro da minha carteira sem ser do SB3. Então eu não peguei um exemplo que deu certo, eu peguei um exemplo da minha carteira e ponto final, tá? É o que tinha aí para mostrar. Então, o Banco ABC eu comprei, vocês sabem, aqui mais ou menos no fim do ano 2021, por aqui, onde eu vendi o Santander e comprei Banco ABC. Não sei exatamente o ponto, comprei aqui e pouco tempo depois teve aqui um follow-on, tá? E aí, olha só o que aconteceu no follow-on. Assim que foi notificado o follow-on, ela caiu, depois ficou aqui, ó, numa lateralização, e depois ficou numa coisa que ela foi seguindo por muito tempo. Um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E agora ela tá aqui nessa recuada aqui por conta da Americanas, por conta de uma série de outros probleminhas que não vem muito ao caso. É uma empresa que eu gosto, inclusive, quando tá abaixo dos 17, é uma empresa fantástica, né, esse banco aqui. Porém, quando a gente pode ver aqui, o follow-on trouxe um ar aqui teoricamente positivo. Lógico que foram outras questões que fizeram o banco crescer as cotações, né, os resultados muito fortes, os dividendos aqui começando a aparecer, porque as provisões iriam ficar para trás, né? Um case aqui que você buscou o evento contrário, né? Uma empresa que pagou pouco dividendo fica barata, e quando ela começa a pagar, ela vai ficando mais cara, né? Mas enfim, eu quis mostrar aqui que nem sempre o follow-on é mal visto. Isso aqui depende muito da empresa, depende muito do que a empresa quer com o follow-on. Eu vejo o plano da Taesa muito nítido, ela quer ficar preparada para o futuro num momento onde a Selic está alta, a concorrência é menor e melhor ainda, um momento onde 2023 talvez, qual vai ser o próximo ano que vai ter um leilão tão porrada que nem esse? Ela tem que fazer isso, é a decisão correta. Se o mercado não vai gostar muito e fazer as ações caírem porque a renda fixa, sei lá o quê, alguma coisa narrativa do tipo, eu acho que é oportunidade. Eu não vejo o cenário da Taesa caindo como a SB3 caiu, mas o mercado ele tem as suas próprias narrativas aí que eles vão criando, inclusive impulsionadas por casas de análise que já vem batendo na Taesa há muito tempo. Mas dia ou menos dia eles podem sim conseguir fazer essa pressão fazer funcionar. Só que a Taesa, diferente da SB3, ela tem condições de continuar pagando dividendos ao mesmo tempo que ela cresce junto com esse follow-on. Então a SB3 também teve essa questão dos dividendos ajudando a fazer ela cair e da escancarada aí que foi, no meu entender, um pouquinho de falta de planejamento. Não que ela não vale a pena, que está um preço muito barato, mas digo assim, vocês entenderam, no sentido que fez ela cair. Agora, eu não vejo a mesma coisa para a Taesa, é simplesmente isso. E para concluir, eu entendo que entre cair e não cair, eu imagino que é mais provável a Taesa cair do que não cair, porém, no meu entender, não seria uma queda forte. Só que vale destacar também que, como diria Warren Buffett, o mercado é feito de humanos, e humanos tendem a agir muitas vezes com o emocional, então, de repente, tudo isso que eu falei pode não acontecer, ela pode cair muito, mas seria aí um cenário que eu não vejo como plausível fundamentalmente falando, né? Mas o fato é que pode acontecer sim. Ela já está aqui num preço menos descontado que as demais elétricas. Esse aí poderia ser um empurrãozinho também, tá? Mas até porque tem muita recomendação aí de venda forçando um pouco a empresa, uma hora talvez o mercado ceda. Mas, como eu disse, no meu entender, não vale a pena correr esse risco de vender tudo e de repente ela não cair. Não faz muito sentido.